Olá, mais uma vez professor Marco Túlio com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje resolveremos um exercício que diz respeito ao rolamento puro de um disco sobre uma calha cilíndrica. Para tanto, a gente vai utilizar a mecânica lagrangiana, que é uma das vertentes da mecânica analítica. Então vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Lagrange do lado aqui para conferir o serviço. Então bora lá. O sistema a gente já tratou pela mecânica newtoniana, é o problema de um tubo ou de um disco, né, rolando sobre uma sem escorregamento, né, sobre uma calha cilíndrica, tá? É um problema clássico também, em qualquer livro de vibrações você vai encontrar. Então vamos lá rapidamente. A gente tem aqui uma foto do momento qualquer daqui desse disco, né? Então, aqui temos que batizar alguns parâmetros, né, eleger alguns pontos. O primeiro deles aqui é o ponto O, que é o centro dessa calha cilíndrica, né? E essa calha cilíndrica tem raio R maiúsculo. Tá? Aqui, tracejado na vertical, a gente tem a posição de equilíbrio. Tracejado aqui é a trajetória curva, né, do centro do disco, né? Essa é a trajetória do centro do disco, que tem raio R minúsculo. O ângulo que vai descrever aqui o movimento do tubo dentro da calha cilíndrica é o ângulo θ. O ângulo φ é o ângulo que vai descrever o movimento circular aqui do nosso disco. O ponto A é o ponto de contato, né? Lembrando que não tem deslizamento, então a cada instante de tempo, esse ponto de contato é único e muda de lugar. Bom, como a gente vai utilizar a mecânica lagrangiana, ou seja, ela vai ser baseada não em forças, mas em energia, e a única energia que a gente está vendo aqui presente nesse sistema é a energia potencial gravitacional, então, inevitavelmente, precisamos de eleger aqui um nível de referência. Então, como temos um disco, né? E o centro de gravidade desse disco é coincidente com seu centro. Então a gente vai passar aqui o nível de referência, né, observando o sistema no equilíbrio, ele está aqui embaixo. Então por isso que eu coloquei essa linha aqui interceptando a posição de equilíbrio. A gente vai passar aqui o nível de referência nesse pontinho aqui, que é onde o centro estava quando tudo estava em equilíbrio. Tá? Então é a partir desse nível de referência, né, do ponto C, que a gente vai medir a altura, o desnível aqui que vai sofrer o disco. Tá bom? E essa altura a gente vai calcular aqui posteriormente. E a gente coloca aqui um comprimento L, que é a distância do centro da calha cilíndrica até o centro do disco, que nada mais é que a diferença do Rzão com Rzinho. Então esse é o nosso L. E para calcular a altura aqui, né, com respeito a esse nível de referência, é geometria simples, né? É a diferença de L menos a sua projeção no instante qualquer, que é L cosseno de θ. O cosseno está aqui, o θ está aqui. Então a gente coloca o L evidências aqui, a gente já viu bastante em outros exercícios. Para o método da energia, a gente aproxima o cosseno como sendo 1 menos meio de θ ao quadrado. Utilizando essa formulação, a gente substitui esse cosseno aqui. Fazendo as continhas, a gente chega aqui, o desnível sofrido, né, pelo centro do disco vale meio de L θ ao quadrado. Então está reservado aqui. Né? Lembrando, a única energia potencial presente neste exercício é só energia potencial gravitacional, mais nenhuma outra. Né? Então a gente faz uma análise cinemática. Né? Como é que é essa análise cinemática? Ela diz respeito a encontrar alguma forma, né, além de denotar todos os ângulos, os pontos notáveis do sistema, a gente precisa encontrar uma forma de vincular o θ com o φ, uma vez que o sistema só tem um grau de liberdade. Tá bom? Então isso é possível. Como não tem escorregamento, então está totalmente acoplado o nosso sistema. Eu posso escrever φ em função de θ e θ em função de φ. De que forma? É simples. Olha esse triângulo destacado em amarelo aqui. Ó. O deslocamento tangencial de C
tangencial de C, porque essa setinha aqui, visto pelo ponto de contato A e pelo centro da calha cilíndrica O, é o mesmo, como vocês estão vendo aqui. Ó. Nesse exato instante de tempo, é exatamente o mesmo. Então, como eu conheço as distâncias de O para C e de A para C, e eu sei que o deslocamento tangencial é comum, posso dizer isso aqui. Ó. Isso aqui é o comprimento do arco, né? Que é um raio vezes um ângulo. Como aqui a gente está tratando de pequenos deslocamentos, ou seja, esse θ aí no máximo 5 graus, a gente pode assumir como sendo uma retinha. O comprimento do arco é tão pequeno que se aproxima de uma reta. E ele pode ser calculado dessa forma. Ó. O deslocamento tangencial de C visto por O é R menos R, Rzão menos Rzinho, vezes θ. E o deslocamento tangencial de C visto por A é Rzinho, que é o raio do disco, vezes φ. Então eu acoplei aqui as duas. Ou seja, eu tenho só uma coordenada independente. Só uma. Então, ou seja, eu escrevo uma em função da outra e vice-versa. Bom, eu não coloquei no enunciado, mas eu quero escrever a equação desse movimento, a equação do movimento desse sistema, perdão, com respeito a θ. Então, se eu quero escrever com respeito a θ, eu tenho que isolar o φ aqui, como eu fiz aqui. Então, está isolado o φ. Eu vou precisar desse cara aí em algum momento. Bom, então vamos calcular as energias propriamente ditas. Né? Então, a energia potencial do disco, visto pelo nível de referência C ou NRC, é calculado por mgh, é a massa do disco, vezes a gravidade, vezes o desnível que ele sofre, que é HC que a gente calculou aqui atrás. E esse positivo aqui, não precisaria ter colocado, mas eu sempre coloco. Por quê? Para denotar que esse meu centro aqui, ele só ganha altura com relação ao nível de referência estabelecido. Ele não vai para a parte positiva e negativa, ele só ganha altura. Ele no máximo ele zera aqui no nível de referência. Mas ele só ganha altura. Se ele só ganha altura, é positivo esse sinal. Isso é importante. Então, substituindo aqui o valor do desnível da altura H, eu chego a essa condição. Lembrando que eu sempre recomendo, deem um jeito de colocar o meio para o lado esquerdo e o ângulo ao quadrado do lado de fora do parênteses. Vocês vão ver a vantagem. A gente já discutiu em outros exercícios. Né? O miolinho aqui já fica bem ajeitado, fica acelerado a nossa resolução. Então, e eu sei também que esse L aqui, olha só, esse L vale R menos Rzinho. Então eu pego e substituo lá, ó, está substituído aqui, ó, tá bom? Então calculada a energia potencial do disco, partamos agora para energia cinética, no caso de rotação. Como eu estou considerando aqui um ponto de contato, e esse ponto de contato ele tem um nome particular. Como é um rolamento, a gente chama esse ponto A de centro instantâneo de rotação, ou CIR, né? CIR. Por quê? Por conta do rolamento puro. Então, a cada instante de tempo, esse ponto A muda de lugar. Então, instantaneamente, ou seja, se é um instante, a foto desse instante está aqui. Então, a energia cinética que eu vou calcular, de rotação que eu vou calcular desse disco aqui, não é em torno do centro dele, é em torno do ponto de contato, onde ocorre instantaneamente a rotação. Então, eu sei que, para esse caso, a energia cinética de rotação é meio do momento de inércia de massa em torno de A vezes a velocidade angular ao quadrado, que no caso é φ. E eu sei que φ ele vale essa expressão aqui. Como eu preciso de φ ponto, é só derivar essa expressão em relação ao tempo. Então é muito simples. Se tudo que está entre parênteses aqui é constante, eu vou derivar só o θ em relação ao tempo. Então derivada de θ em relação ao tempo uma vez é θ ponto. Então eu substituo essa expressão já derivada no tempo aqui no lugar do φ. E eleva ao quadrado, não posso esquecer de elevar ao quadrado. Tá? Então deixa reservado aí porque já está em função de θ. Agora, como tem o JA aqui, eu preciso calcular esse JA com respeito ao ponto A, que é o ponto de centro instantâneo de rotação. Ora, aqui no caso, como o centro de rotação é diferente do CG do elemento, eu tenho que inevitavelmente lançar a mão, aplicar o teorema dos eixos paralelos. Como é que eu faço isso? O teorema dos eixos paralelos ele diz que
o momento de inércia em relação ao ponto de giro é igual ao momento de inércia em relação ao CG do elemento, mais a sua massa vezes a distância que separa o centro de giro até o CG, que no caso aqui é o próprio Rzinho. Então tem uma parcela aqui de transferência, né, aqui de acréscimo, né? Então se eu faço essa continha, eu sei que o momento de inércia do disco em relação a A é 3 meses de mr ao quadrado. Então pronto, eu tenho tudo. Eu tenho todas as energias, os momentos de inércia calculados. Agora eu vou calcular separadamente os termos da equação de Lagrange para facilitar. Então o primeiro termo da equação de Lagrange, vocês vão olharem lá na aula de mecânica analítica, de introdução à mecânica analítica, vocês vão ver. Eu tenho um termo lá que é a derivada parcial da energia cinética com respeito à velocidade, o θ ponto. A minha energia cinética está aqui, né? Então eu vou derivar isso aqui em relação a quem que é a variável. A variável é θ ponto. Então baixo o grau aqui, o 2 desce para cá, eu baixo o grau, então eu atinjo essa expressão aqui, ó. Eu já coloco o θ lá do lado de fora, o θ ponto. Só que o primeiro termo da equação de Lagrange, eu tenho que derivar essa primeira aqui em relação ao tempo ainda. Ficou fácil, né? Porque eu já tenho o miolinho aqui calculado. Derivar em relação ao tempo é pegar o θ ponto e derivar em relação ao tempo. Então eu passo de θ ponto para θ 2 pontos. Já que o miolo aqui é todo constante. Então não muda nada. Então já tem o primeiro termo da equação de Lagrange. O segundo termo da equação de Lagrange é a derivada da energia potencial total, que no caso é só a do disco, com respeito a θ. Eu tenho θ aqui, mesma coisa, né? O 2 desce, na hora de derivar, corta com 2 aqui e sobra só o miolo entre colchetes. Está aqui, ó, pronto, já acelerado aqui, ó. Como não tem amortecimento, então a derivada parcial da função de dissipação de Rayleigh com respeito a θ ponto é nulo, porque não tem amortecimento. E por fim, a derivada parcial da energia cinética com respeito a θ, só θ, olha aqui, ó, a energia cinética ela não tem θ, aqui tem θ ponto. Então, tudo aqui é constante, derivada de uma constante é zero, então está zero aqui. Então, substituindo todos esses termos aqui lá na equação de Lagrange, nas respectivas partes, eu chego nessa configuração. Está aqui a equação do movimento, já está pronto. Só que é aquela história, né? Vamos normalizar pela massa equivalente, né? O que é a massa equivalente? É o termo que multiplica a aceleração. Divido a equação inteira por isso, eu chego nessa configuração. Tá? Já resolvi esse exercício aqui por Newton e por 2 abordagens lá em Newton. Vocês viram que chegou o mesmo resultado, que é esse resultado aqui, ó. Não poderia ser diferente, gente. É a mesma coisa. Ou seja, tem 2 ferramentas, pelo menos, né? Porque às vezes dentro de uma ferramenta você abre, né, para outras abordagens. Chegamos ao mesmo resultado que nós obtivemos lá. Então está tudo resolvido. A ferramenta aqui é robusta, certo? Lembrando sempre, ó, essa parte aqui, ó, que multiplica θ é o nosso ômega n ao quadrado. Ou seja, se eu quiser ômega n é só tirar a raiz. Tá certo? Aqui o desenho realmente é um tubo. Mas aqui eu resolvi como sendo um disco, não tem ônus nenhum para o nosso objetivo aqui. Mas se eu quisesse de um tubo, né, o que ia mudar aqui? Eu ia mudar só o momento de inércia do disco e do tubo. Como se pegar um tubo e tirar a seção transversal, é um anel, como está aqui. Então é só usar essa formulazinha aqui, ó. É como se a gente tirasse um disco dentro de outro e reduzisse, né? Então é muito simples, tá? Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Simples assim. Você viu muito rápido. Acho que é tranquilo. Tá bom? Desde que entenda realmente o conceito. Espero que tenha gostado do vídeo. Acione um sininho lá para receber as notificações. Compartilhe esse material. Divulgue entre seus colegas. E pode ser que ajude muita gente. Porque o objetivo é esse aí. Tá bom? Pessoal, grande abraço e até um próximo vídeo.